Sejam todos bem-vindos. Vamos continuar com a aula de Direito Penal. Para quem não sabe, meu nome é Murilo Verzola. Para quem caiu de paraquedas, vamos acabar com essa aula de Direito Penal e entrar em Criminologia, que é muito legal, galera. Vamos lá, agora vamos ver Direito Penal Brasileiro. E para entender como funciona a nossa justiça, como funcionam nossas leis, a gente tem que estudar os princípios basilares do direito penal aqui no Brasil. O que são esses princípios? São as regras mais importantes, tá? E a partir delas que vamos estruturar nossas leis, vamos estruturar nossas justiças, os processos. É a partir desses princípios que vamos fazer nossas leis, tá bom, galera? E vamos estudar que os principais, eles também estão até na Constituição Federal, de tão importantes. Vamos lá. O primeiro princípio, pessoal, é o princípio da legalidade. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia cominação legal. O que quer dizer isso? Que só existe crime aquilo que está escrito no Código Penal, tá bom? Só é crime aquilo que está escrito no nosso código. Você não pode punir uma pessoa por algo que você não queira, entendeu? Então o Estado não pode chegar e te punir por algo que ele não gostou. Ele só pode punir aquilo que está em lei. Olha o tanto que isso é importante para a gente não virar um Estado autoritário, para não ocorrer uma ditadura, tá bom? E no final da frase é assim, ó, não há pena sem prévia cominação legal. O que isso quer dizer? Que você só pode ser preso, você só pode cumprir pena se você for julgado, tá? Julgado por um juiz, por um processo que você teve ampla defesa, que você participou, que você teve direito de fala, de defesa, entendeu? Olha o tanto que isso é importante. Eles não podem te pegar e deixar você cumprindo pena sem antes de um processo, sem antes que eles te declarem culpado, tá? Olha o tanto que isso é importante para vocês, galera. Princípio da ampla defesa. Pessoal, esse princípio aqui é um princípio que é uma garantia que a gente tem, caso a gente seja acusado de um crime, de a gente produzir provas em nossa defesa, tá bom? De a gente chamar uma testemunha, de a gente apresentar algum documento, tá bom? Esse é um princípio que a gente tem de se defender ante alguma acusação, tá bom? Princípio da isonomia. O princípio da isonomia nada mais é do que todos são iguais perante a justiça, tá? A justiça não pode fazer distinção entre rico, pobre, entre branco, preto, entre índio e todo mundo, entendeu, pessoal? A justiça, ó, ela tem que ser cega, pessoal. Ela não pode fazer essa distinção. Ela tem que julgar de acordo com as nossas leis, de acordo com os nossos princípios, tá? Isso é muito bonito na teoria, né, pessoal? Mas a gente sabe que na prática nem sempre é assim, tá? Princípio da humanidade. O que o princípio da humanidade traz para o nosso direito? Ele proíbe a pena de morte, penas cruéis, penas de banimento, penas de trabalhos forçados, galera. Esse princípio ele basicamente traz lá da Revolução Francesa e é aplicado aqui. E por que isso, pessoal? Por que a pena de morte é proibida aqui no Brasil? Tem uma exceção. Caso o Brasil esteja em guerra declarada e alguém cometa traição contra o Estado brasileiro, essa pessoa vai ser morta aqui. Agora, 99% das vezes, o Brasil proíbe a pena de morte. E por quê? Porque, pessoal, a pena ela não tem só um caráter punitivo, tá? A nossa pena ela tem um caráter ressocializador também. Ou seja, ela vai te punir, só que depois ela quer que você entenda o que você fez de errado para que você não faça mais errado, entendeu? Então não faz sentido você matar uma pessoa com a pena, porque você não ressocializa quem está morto, tá? Essa é a lógica que a gente tem para não existir pena de morte aqui no Brasil, tá bom? Princípio da insignificância ou bagatela. Pessoal, esse princípio é muito legal, ele é novo, ele está sendo teoricamente novo, né? A justiça brasileira já tem bastante casos que aplica esse princípio. E o que ele é? Nada mais é, pessoal, do que não punir uma pessoa
por algo muito simples, por algo que não tem muita relevância. Vou dar um exemplo para vocês entenderem mais ou menos. A pena de furto aqui no Brasil é de 1 a 4 anos, tá? Imagina agora um exemplo de uma pessoa que tá passando fome, não tem o que comer. Ela entra no supermercado e furta uma barrinha de cereal, tá? E ela é pega e vai para a justiça. Vocês acham justo, vocês acham certo uma pessoa cumprir 4 anos de prisão pelo furto por causa de uma barrinha de cereal? Entendeu? Seria mais ou menos isso, tá? Então, em muitos casos, a justiça absolve essa pessoa. Mas tem muitos poréns, tem muitas regrinhas, tem muitos detalhes que não dá tempo da gente discutir agora, que também se aplicam no caso concreto, sabe? Vai ser sempre... Cada caso é um caso, o juiz vai ver, vai analisar e vai ver se é o caso desse princípio, tá? Só que é super legal. Pessoal, é isso, o direito penal brasileiro, ele se estrutura nesses princípios, tem muitos outros princípios, esses são os básicos, são os basilares mesmo, mas tem muitos outros princípios muito legais que não dá pra gente abordar aqui em aula, tá bom? Vamos falar agora de criminologia. Depois dessa introdução do direito penal, vamos olhar agora na criminologia, pessoal. Mas antes, precisamos saber diferenciar uma ciência da outra. O direito penal, ele está preocupado em punir o criminoso, enquanto a criminologia está preocupada em prevenir o crime, tá? Então, a criminologia se preocupará em prevenir o crime olhando para a figura do criminoso. Quem que é o criminoso? Tá? Por que ele comete crime? E ela vai fazer isso de maneira empírica. Ela vai estudar a realidade social em que estamos inseridos. Vai estudar para uma certa cidade, um certo país e ver por que está acontecendo muitos crimes, tá bom? E ela faz isso de maneira interdisciplinar. Ela busca conhecimento de outras matérias, tá? Como a gente vai analisar a realidade social, ela não fica só na criminologia, ela busca coisa da psiquiatria, coisa da psicologia e principalmente coisas da sociologia, tá? Ela vai fazer uma análise da realidade e com isso ela vai formular uma teoria do porquê do crime, do porquê do criminoso, tá bom? O direito penal não, o direito penal ele é dogmático, ele não se comunica com outras matérias, ele só quer saber de punir o criminoso, tá, pessoal? Eu vou colocar agora um quadrinho aí para vocês terem uma noção boa da diferença entre direito penal e criminologia, ó, dá uma olhada. Ó, o direito penal, ele busca proteger os bens essenciais, que é o nosso patrimônio, a nossa vida, para o convívio em sociedade. E ele vai fazer isso por meio de punições para reprimir o crime. Agora, a criminologia, ela busca a prevenção do crime. O direito penal, ele não se preocupa em analisar o fenômeno criminal. Ele não quer saber do quem é o criminoso, quem é a vítima, tá? A criminologia, ela faz um diagnóstico do crime e do criminoso, analisando o meio em que vive, seus antecedentes emocionais, as suas motivações, tá? O direito penal preocupa-se unicamente com o crime, em tornar alguma conduta criminosa e puni-la. Agora, a criminologia busca conhecer a realidade para interpretá-la e criar soluções para prevenir o crime visando o progresso. A criminologia também, ela mantém relações com outras disciplinas, como a psiquiatria, psicologia e sociologia. Pessoal, a criminologia é puramente empírica, tá? Ela sempre se analisará a realidade da sociedade e, a partir de estudos e métodos, trará possíveis respostas para a prevenção do crime. Agora, vamos ver as principais escolas sociais, as principais escolas da criminologia. Basicamente são divididas em duas escolas, as teorias do consenso e as teorias do conflito. Nas teorias do consenso, todas partem da premissa de que a sociedade pode ser perfeita, ou a sociedade é perfeita, tá? Que as pessoas e as instituições, elas se harmonizam, tá? Elas vivem em equilíbrio. E que o crime é algo externo à sociedade, é um fator externo da sociedade. O crime é uma anomalia, seria uma doença da sociedade, tá, pessoal?
E a primeira escola que vamos estudar, a primeira teoria do consenso, chama-se Escola de Chicago. Escola de Chicago, vamos lá, pessoal. Para entender esse nome e para entender o contexto, é mais ou menos assim, o contexto histórico é no começo do século XX, 1900 e bolinha, 1900 e pouquinho. O que estava acontecendo nessa época? Os Estados Unidos, ele estava praticamente virando uma potência mundial já nessa época. E estava acontecendo uma industrialização muito doida nos Estados Unidos, muito forte. E um lugar que foi muito industrializado foi a região dos Grandes Lagos. Para facilidade de transporte, tinha muita ferrovia, o transporte pelos lagos. E a cidade que fica lá é Chicago, pessoal. Foi a metrópole de lá. E o que aconteceu? Todas as indústrias na época decidiram montar suas bases na cidade de Chicago. Tá? E todas as indústrias mesmo abriram lá, pessoal, porque ficava mais barato o transporte e tal. E o que aconteceu com isso? Explodiu a oferta de emprego em Chicago. E, consequentemente, o mundo inteiro migrou para Chicago em busca de emprego. Todo mundo que ia para os Estados Unidos ia para a cidade de Chicago. É onde tem indústria, é onde tem emprego. E vocês já podem imaginar, pessoal, o boom de violência que aconteceu lá, o boom da criminalidade. Isso deixou todo mundo doido na época. Não era assim, a industrialização trouxe uma criminalidade violenta na cidade de Chicago. E a faculdade de Chicago vai fundar um departamento nessa época com a intenção de estudar a criminalidade e como resolver isso, tá? E qual vai ser a metodologia que eles vão usar nessa época para estudar a criminalidade, pessoal? Ó, eles vão usar uso de estatísticas, estudos cartográficos, inquéritos sociais, o censo, vão sair fazendo perguntas para a população. Eles vão fazer uma ecologia criminal, que eles vão dividir o mapa da cidade em áreas e zonas. Tá? Você viu como a criminologia foge do direito penal? Como a criminologia ela tá usando geografia, tá usando várias outras coisas para estudar a realidade social nossa? Então, essa é uma das características boas da criminologia. Então, pessoal, esse departamento da Universidade de Chicago, ele vai fazer um estudo sobre isso e vai fazer várias constatações, galera. Eu vou colocar um mapa aqui agora do que eles constataram por meio desses estudos, tá? Ó, estão vendo o mapa aí, né? O que é esse mapa? Pessoal, esse aqui é o mapa da cidade de Chicago, tá? Vamos lá. O que é essa área em preto, pessoal? Essa área em preto é chamada de Loop. É o centro da cidade. São onde todas as fábricas e as indústrias se localizavam. Aí vocês perguntam, ué, mas por que todas as fábricas ficam no centro da cidade? Porque, pessoal, é no centro da cidade que tem um entroncamento das ferrovias. É onde ficava perto para mandar os produtos das indústrias para o resto do país, tá bom? E o que é essa área em vermelho? Essa área em vermelha é o slum, pessoal. A gente pode traduzir porcamente como favela. O que é essa área em vermelho? Ela fica do lado, né? Fica em volta das indústrias. É uma área degradada, de cortiços, de casas em estados bem deterioráveis, né? No slum é onde os imigrantes se instalavam quando chegavam na cidade de Chicago. E por que eles se instalavam nesses lugares, pessoal? Porque a maioria das pessoas que estavam procurando emprego não tinham dinheiro para ficar nas áreas nobres, em residências boas. Então todas ficavam perto das fábricas, que eram nesses cortiços, nessas favelinhas, tá bom? Mais afastado tem esses 3 anéis, galera, estão vendo? Nesses 3 anéis é onde ficavam as áreas residenciais de quem já morava, quem já nasceu em Chicago, tá bom? Então, esse anel de dentro é o da classe média, ou da classe baixa. O anel do meio, da classe média, e o anel mais afastado, da classe alta, tá? Isso aí deu para entender já agora o mapa de Chicago. E, através disso, quais foram as constatações das pesquisas do pessoal do departamento de Chicago? O que eles constataram, galera? Que a maior incidência de crimes de rua era na área dos slums, nessa área vermelha, em volta das indústrias. E por quê, pessoal? Para entender isso, eles foram buscar a resposta em outra obra chamada O Camponês Polonês na Europa e América. Ó, vou repetir.
camponês polonês na Europa e América. A partir dessa obra, constatou-se que o mesmo indivíduo, o camponês polonês, que não cometia crime no país de origem, passa a cometer crime ao chegar em Chicago. Isso rompe com o positivismo, uma vez que a criminologia não pode mais se fundar em fatores biológicos como a fisionomia. Entendeu, pessoal? Agora eles param e pensam e falam, nossa, mas como assim? O camponês polonês, o branquinho de olho azul lá na Europa, ele não cometia crime lá. Quando ele migrou para os Estados Unidos em busca de emprego, chegou em Chicago, ele começou a cometer crimes. Mas por que isso? Entendeu? Começou a romper com a pessoa nasce criminosa, vai ser criminosa. A pessoa que nunca cometeu crime, nunca cometeu crime. Entendeu? Rompe com aquelas ideias racistas passadas, entendeu? Isso é muito importante. E quando eles analisam essa obra e esses estudos de Chicago, chegam à conclusão de que a causa do crime para a escola de Chicago é a desorganização social. O que é isso? É o rompimento de vínculos de afeto e cuidado com o próximo, o que decorre do anonimato na cidade grande, as barreiras linguísticas e culturais, a degradação urbana e a da intensa mobilidade social do Islã, o que enseja o declínio do controle social informal e o aumento da criminalidade. O que é isso, pessoal? O que é a desorganização social nesse sentido? O que é esse vínculo de afeto? Pessoal, volta para essa obra do camponês polonês. Só pensa comigo. Imagina um camponês polonês. Ele nasceu lá, pessoal, ele tinha a família dele, ele conhecia todos os vizinhos, as cidades, vilas eram pequenas, todo mundo se conhecia, tinha esse senso de comunidade, todo mundo era amigo de todo mundo lá, pessoal, todo mundo se conhecia. Quando uma pessoa, um camponês, um fazendeiro passava necessidade, os outros camponeses ajudavam ele, tinha esse senso de comunidade, entendeu? Todo mundo lá acreditava, tinha a mesma cultura, tinha a mesma religião, entendeu? Quando esse camponês polonês ele vem para Chicago, o que acontece? Ele vai chegar em Chicago, ele não tem dinheiro, ele vai ficar nos slums, nessa área degradada, ele vai ficar num cortiço, ele vai ficar num quarto que vai ter mais 5 famílias diferentes. Vai ter um judeu, vai ter um outro árabe, vai ter um japonês, entendeu? E cada um fala uma língua, eles não conseguem se comunicar. Cada um tem uma tradição, cada um tem uma religião, entendeu? Eles não conseguem ter esse afeto, esse vínculo de amizade. Eles não conseguem se comunicar, entendeu? Aconteceu que juntou muitas etnias no mesmo lugar. Ninguém tinha dinheiro, eles tinham que morar tudo junto para dividir o aluguel, entendeu? Então, criou esse senso de desorganização. Parece que nada era de ninguém, ninguém era amigo de ninguém, todo mundo era anônimo, sabe? Ninguém conhecia ninguém. Então isso aumentou muito a criminalidade lá, porque tem um senso de que nada é de ninguém, tá? Então ninguém cuidava dos outros. Aí a criminalidade estourou. E qual foi a solução que a escola de Chicago propôs, né? Foi revigorar porque a polícia, o Estado não dava conta dessa tamanha criminalidade. Não tem polícia que dá conta disso. Então, em vez de tentar reprimir o crime, vamos tentar preveni-lo. E como você vai prevenir isso? Aumentando o controle informal da sociedade. E o que é o controle informal da sociedade? Vamos criar mais igrejas, mais cultos para eles abraçarem essas pessoas em estado de vulnerabilidade, tá? Para ensinar eles, não vamos cometer crime, vamos amar o próximo, vamos ser amigo do vizinho, entendeu? Criou-se até tipo instituição de escoteiros, entendeu? Que tem esse dever com a sociedade de proteger, de não danificar o patrimônio do próximo. Essa coisa deu para entender, assim, criar mais creches para já ir educando as crianças dos imigrantes. Então vamos tentar educar as pessoas, porque só a polícia, só o Estado não dá conta, tá, pessoal? E qual que é a crítica a essa escola de Chicago, pessoal? Como eles estudaram esse tipo de crime violento, furto, roubo, assassinato, eles não olharam nenhuma hora para os crimes de colarinho branco, pessoal, que são os crimes financeiros,
crimes de corrupção, de desvio, crime de sonegação de imposto, tá? Então, a escola de Chicago ela dá uma solução só para esses crimes violentos, não para os crimes financeiros, tá? Pessoal, a segunda teoria é a teoria da subcultura delinquente.